Oi, pessoal, tudo bem? Tudo legal? Vocês estão construindo pontes ou vocês estão construindo muros? Muros. Reflexão do dia. Vocês estão construindo pontes ou vocês estão construindo muros? Ponte, união, perdão, fraternidade, recomeço. Muros, ódio, briga, rancor, inimizade, vícios da matéria. Quando você sair da tempestade, você não será a mesma pessoa. É disso que trata as tempestades. As tempestades são úteis, porque a vida não é uma história triste. Jamais. Legal? Livro dos Espíritos, item 3, pergunta 237. Percepções, sensações, sofrimento dos espíritos. Será que os espíritos têm percepções? Será que os espíritos têm sensações? Será que os espíritos sofrem? Quando falo de espírito, é lá do outro lado, desencarnado. Pergunta 237 pergunta se a alma, lá no mundo dos espíritos, tem percepções. As percepções que tinham nessa vida. Nós sabemos que sim, porque eu já disse para vocês, e nós já estudamos aqui, que ao desencarnar, nós somos a mesma pessoa. Levamos daqui nosso ego, nosso orgulho, nosso egoísmo, nossos defeitos e as nossas qualidades. Quem de nós tem mais qualidades que defeitos? Ou achamos que temos mais qualidades que defeitos? Então é isso que a gente vai levar para o outro lado, essas percepções. E essas percepções são relativas, proporcionais ao grau de adiantamento de cada irmão, de cada espírito, de cada filho do eterno, do nosso Pai. Então, ele lá do outro lado, além das percepções, das sensações que ele trazia aqui, ele vai ampliar as suas sensações, ampliar as suas percepções, ampliar a sua alegria ou o seu sofrimento. Por isso que depende, porque lá o espírito fica livre do corpo. Nós sabemos que na reprogramação da reencarnação, ao chegarmos na carne, nós temos adormecidas algumas qualidades nossas, algumas virtudes, para enfrentar aquela reprogramação, aquele objetivo daquela encarnação, se melhorar. Então algumas coisas ficam adormecidas e ao desencarnar, o espírito readquire não é a palavra, mas ele passa a ter uma percepção ampliada, porque ele está fora daquele corpo embrutecido que bloqueava ele. A inteligência é um atributo do espírito, mas se manifesta mais livremente sem os entraves da carne, como diz a resposta do 237. Inteligência é um atributo do espírito. Nessa frase tem uma lição muito importante, porque as pessoas alegam que a inteligência é transmitida pelo DNA, que a inteligência é transmitida de forma hereditária e não é. Quando se vê às vezes um filho superdotado, um menino, uma criança muito inteligente, não é a carga genética e nem o pai e a mãe que transmitiu via cromossomo, por exemplo. Não é, tá? A inteligência é um atributo do espírito e ele carrega consigo para sempre, eternamente, os atributos, as virtudes e vai burilando os defeitos. E a 238 nos traz o ensinamento de que quanto mais a gente se aproxima da perfeição, mais os nossos conhecimentos são ampliados. Mas nós não sabemos todas as coisas.
e não saberemos tudo igual a Deus, porque perfeito e eterno na perfeição, infinito na perfeição é Deus. Isso quer dizer que nós nunca seremos Deus. Nós sempre seremos criaturas e não criadores. Por isso que quanto mais se aproxima da perfeição, mais a gente vai saber. Quanto mais superior e evoluído nós formos como espírito, mais nós vamos saber. Pensa que aqui na Terra uma pessoa inteligente não consegue saber tudo, até morrer aos 90 anos de idade. Impossível. Uma pessoa até os 90 anos saber tudo, de tudo. Em espírito é a mesma coisa. Em uma encarnação, ele não vai evoluir tudo. Então ele vai galgando, ele vai subindo, ele vai crescendo. Os espíritos inferiores, eles são mais ignorantes. Por isso que a gente tem que ter uma percepção segura e não acreditar em todas as manifestações mediúnicas, em todos os livros que a gente lê. Cuidado com isso. Existem muitos espíritos transmitindo ensinamentos na qualidade de pseudo-sábios, espíritos ainda ignorantes que acreditam saber a verdade. 239 traz o conflito, o embate, a pergunta de que os espíritos, conforme a sua elevação, vai conhecendo o princípio das coisas. Nós agora, nessa fase que estamos planetária, nesse momento de evolução, nós não temos conhecimento da nossa criação como espíritos. Mas à medida que a gente vai elevando a nossa pureza, o nosso grau de pureza, nós vamos nos elevando e vai ficando mais claro, evidente o nosso passado como espírito. E os espíritos inferiores, eles sabem, às vezes, muito menos que o próprio homem encarnado. Tomem cuidado com isso e duvidem. Duvidem dos falsos cristãos, dos falsos profetas. Existe um tema sobre isso no Evangelho segundo o Espiritismo. Leiam e aprofundem esse assunto. Muitos espíritos são mais atrasados do que os próprios homens encarnados. Cuidado com essa fantasia, com essa coisa de acreditar só porque vem alguma informação do plano espiritual. Olha eu querendo sair do assunto, mas vamos continuar, tá? 240. Os espíritos compreendem a duração como nós, duração do tempo. O planeta nosso aqui da carne tem ciclos. Ciclos para nascer, ciclos para descansar, ciclo para dormir, ciclos para acordar, para trabalhar, a lua, primavera, verão, outono, o ano, o calendário. Tudo isso é regido através de uma metragem, de uma coisa numérica chamada tempo, que o homem estabeleceu de acordo com a observação do material, do planeta, da matéria. Do lado espiritual, como somos espíritos eternos, nunca vamos morrer. Tivemos um princípio, mas nunca vamos morrer. Somos a centelha divina do Pai. Nós não temos a mesma percepção de tempo como tem aqui as pessoas encarnadas. Lá não se fixa datas, não se fala em épocas. O espírito, não estando preso à questão temporal, ele só vive o hoje e se projeta para o futuro, precisando, vendo no futuro uma maneira de evoluir e de se melhorar. Eles vivem fora do tempo. Não existe séculos, datas, meses. Quando alguma pessoa escuta falar, aquele espírito ficou no plano espiritual durante um século, ou ficou nas trevas, ou isso ou aquilo, isto é relativo, porque do outro lado é diferente. Você vai ver alguns livros, algumas mensagens que o espírito vai falar, eu fiquei 10 anos no umbral. 10 anos para que haja um entendimento nosso, 10 anos nosso, para que no livro ele consiga passar essa mensagem. Mas não é do jeito que a gente imagina que seja, tá bom? Então, lá no lado espiritual não existe essa questão, porque quando há o desencarne,
essa questão temporal desaparece na eternidade, na infinitude. 241. Os espíritos fazem do presente uma ideia mais precisa e mais justa do que nós? Isso é relativo. Mais presente ou mais justa a ideia do que nós depende de cada espírito, de cada nível de elevação espiritual. Alguns têm um desencarne e uma clarividência mais rápida, porque já estudaram, já se melhoraram, já cresceram, já criaram uma maturidade espiritual. E ao desencarnar, tem uma percepção melhor do que fez no passado, uma ciência, uma consciência do que é no presente e almeja se melhorar no futuro. É isso que traz para nós a pergunta 241. Vídeos curtinhos para que vocês possam assistir e continuar conosco nos estudos do Livro dos Espíritos. Paramos na 241. Um abraço.